Oi gente, tudo bem? Eu sou Vivi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe mais uma ideia reaproveitando um pote. Dessa vez eu ganhei um pote da minha mãe, que era um pote de pipoca. Eu nem cheguei a usar, ele conseguiu cair em cima da geladeira e quebrou. E eu reformei ele, transformei ele em um item novo para minha casa. E ficou muito legal, ficou bem diferente. Para quem não assistiu o outro vídeo que eu fiz transformando uma bacia, também ficou bem legal, vou deixar esse vídeo aqui embaixo para vocês assistirem depois. Vem comigo ver o passo a passo que ficou incrível. Esse aí é o baldinho, o estrago foi bem grande, para usar ele como baldinho de pipoca não daria mais, então eu resolvi passar uma colinha e colar essa lateral. Eu usei cola instantânea, como é um plástico bem rígido, eu deixei para vocês verem o que aconteceu quando eu forcei um pouquinho para colar, eu quebrei o resto. Tive sorte de não me machucar, mas eu não desisti, eu disse, eu vou continuar com esse baldinho. Aí então eu tive que colar todo esse pedacinho que quebrou. Aconselho até colocar, de repente, algo por dentro para ficar bem fixo mesmo. Mas eu colei e funcionou bem. E lixei em seguida, passei uma lixa em toda a volta, porque eu vou pintar essa embalagem, eu vou fazer uma colagem, em seguida eu vou pintar. Então eu tirei um pouquinho desse liso do plástico, né, para deixar o plástico com um pouco mais de aderência. Peguei um papel alumínio, amassei, passei cola branca em todo o pote. Gente, demora bastante para secar. Você pode substituir a cola branca por cola de silicone para artesanato ou a própria cola universal, tá? Elas vão secar mais rápido do que a cola branca. Em seguida eu apliquei esse alumínio que eu amassei em toda a volta do meu pote. Ali eu tive que fazer uma emendinha depois e foi tranquilo. O excesso eu rasguei com cuidado, você pode cortar com uma tesoura ou um estilete também. E fui colando em toda a volta. Não colei na alça, tá? Colei só em volta do pote e na parte externa. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal e ainda não é inscrito, ficaria muito feliz em ter você aqui comigo. Te inscreve, ativa o sininho de notificação. Toda semana eu trago ideias de reciclagem, de decoração, itens para decorar sua casa, reutilizando materiais, ideias para festa também. Então, vem fazer parte dessa família. Agora eu separei meia pérolas, tamanho 10, pelo menos era o que estava na embalagem que eu comprei. E com cola universal, eu fui colando essas pedrinhas nessa parte de baixo do meu pote, deixando um intervalo de 1 centímetro entre uma e outra. Vou colar essas pedrinhas em toda a volta do meu pote. Depois deixa secar, lembrando de deixar secar bem esse papel alumínio na volta do seu pote para depois iniciar o processo de pintura. Eu separei alguns moldes de silicone que eu tinha aqui em casa, em formato de abelhinha, e um outro que é um arabesco. E com massinha de biscuit eu fiz esses apliques e eu vou colar no meu pote. Você pode usar também alguma imagem, uma imagem de guardanapo, uma impressão. Com cola universal eu colei essas duas pecinhas. Eu quis fazer um detalhezinho como se elas estivessem com um parafusinho, então eu fiz uma marquinha e na sequência eu colei umas pérolas menorzinhas em cada um desses furinhos. Nas laterais das alças eu também coloquei como se fossem parafusos, né, ou preguinhos, 2 de cada lado. Vocês irão perceber que no início eu começo a trabalhar com branco, eu queria fazer o meu pote todo branco. E eu fui fazendo o trabalho e no meio do caminho eu gostei da mistura de cores e mudei todo o projeto. Mas fica legal como sugestão no início. Então, o primeiro passo é passar um primer
Por quê? Porque eu usei alumínio e mesmo no plástico, metal e vidro, a gente precisa preparar a nossa peça antes com o primer para que a tinta ela tenha melhor aderência, tá? Depois de passar o primer, eu passei dentro e fora do pote, tá, gente? Então é bom lixar a parte de dentro do pote também. Sempre lixa antes o plástico para o primer aderir melhor, tá? E aí depois disso eu pintei a peça toda de branco. Eu pintei por fora ela toda de branco e por dentro eu tinha passado já o primer. Só que vocês vão ver que eu vou mudar de ideia depois, porque eu queria que o pote fosse branco e com detalhes envelhecidos. Aí o que eu fiz? Eu comecei a passar nas bordas e em volta dessa pecinha que eu colei, amarelo ocre. A ideia do projeto inicial era fazer o potinho todo branco e fazer alguns tons mais escuros para deixar a peça envelhecida. Eu usei em toda a peça tinta acrílica fosca da Acrylex. Então, eu pintei primeiro com tinta acrílica fosca branca e comecei a fazer esse esfumado com a amarelo ocre. Mas depois vocês vão ver que eu vou pintar toda a peça com amarelo ocre, tá? Então, eu não apaguei essa parte do vídeo para deixar como sugestão, se vocês querem fazer esse efeito envelhecido, como eu fiz aí com amarelo ocre. Na sequência, eu vou usar o Betume Colors da Acrylex na cor tabaco, para envelhecer um pouco mais as bordas da minha peça. Essa coisa de artesanato é uma maravilha, né, gente? Porque existem muitas possibilidades da gente criar, inventar uma peça nova. Então, esse era um pote que iria pro lixo e eu reaproveitei. Tá aí, ó, gente, com uma esponja, eu vou aplicando o betume, tá? Esse é o Betume Colors da Acrylex na cor tabaco. E eu vou dando leve batidinhas. Eu limpei bem, olha só como a minha esponja tem pouco betume. Porque se vocês deixarem a esponja encharcada de betume, vai manchar tudo. Então, assim, ó, passa no betume só uma gotinha, bate a tua esponja e depois tu volta pra tua peça, tá? Porque senão vai estragar tua peça, vai ficar muito manchado e não vai ficar legal. E aí eu fui escurecendo toda a borda. Depois vocês me contam se vocês gostaram da peça assim clarinha ou escura como eu fiz depois. Eu gostei tanto do efeito que deu na minha peça quando eu escureci ela, que eu não consegui mais trabalhar com ela clarinha assim. Eu vou fazer uma lata essa semana, vou preparar uma lata fazendo o efeito que eu iria fazer nessa peça e eu mudei de ideia. E olha só, e aí o que eu fiz? Com o betume eu fui escurecendo a parte interna e as bordas, onde tem essas meia pérolas ali embaixo, como se fossem uns preguinhos, né? E ali começou a dar uma mistura do amarelo ocre com o tabaco. Gente, eu amei essa mistura. E aí o que eu fiz? Eu resolvi pintar todo o meu pote com amarelo ocre. Olha só por dentro. Ficou essa mistura do amarelo com o betume na cor tabaco. Eu fui trabalhando com a mesma esponja, né? Eu limpei ela um pouquinho o betume não marcar agora nessa parte de fora, porque depois eu vou passar o betume. Então eu comecei a aplicar devagarinho o amarelo ocre em toda a minha peça na parte de fora. Lembrando que eu já tinha feito as bordas, mas depois eu vou repetir tudo de novo, porque eu vou cobrir com esse amarelo ocre. Conta aí o que vocês gostam de fazer, de reciclar, o que vocês já reciclaram aí na casa de vocês, reutilizaram, transformaram. E antes que a minha peça estivesse bem seca, eu coloquei o betume na borda, ó, como eu tinha feito antes. Deixei meu pincel bem úmido, eu tô usando um pincel chanfrado, que é aquele pincel que parece que ele é meio geladinho. Passei só na pontinha, com ele bem úmido com água, e fui aplicando para dar esse sombreado. E eu fiz em volta dessa tagzinha, dessa pecinha também, eu esfumei todo o contorno dela.
Se você não encontrar pecinhas de biscuit ou pecinhas de aplique, vocês podem usar, hoje estão usando muitos apliques de insetos. Eu comprei uns e eu quero fazer algumas peças para vocês, isso está super em alta, de brinquedo. E aí você cola na peça que você quer e pinta. Passa um primer antes e pinta. Eu vou trazer uma ideia dessas para vocês. E aí eu fui intercalando, ó, eu usei um pouco o pincel e onde eu queria essa cor tabaco mais forte, mais escura, eu fui com a esponja e fui aplicando bem de levinho. Porque daí ele fica mais grotesco. Passei isso na alça e fui aplicando. Eu comecei a gostar tanto da brincadeira que eu tava escurecendo a minha peça inteirinha. A parte interna eu achei que lembrou muito uma madeira, não sei o que vocês acharam. Eu achei que ficou muito bonito, um marmorizado, não sei. Eu gostei e resolvi então escurecer toda a peça, como eu tô mostrando aí pra vocês. Lembra de deixar a tua esponja bem enxuta, sem muito betume. É melhor você dar várias batidinhas, o resultado ir devagarinho, do que você deixar a sua esponja encharcada e estragar a sua peça, que o betume é escuro e é difícil depois disfarçar ele, tá? Então, vai aos pouquinhos e vai aplicando. Na parte de dentro, depois eu já comecei a bagunçar, eu comecei a trabalhar em movimentos circulares. Eu achei que o efeito ficou tão bonito ali dentro. Eu gostei mais da parte de dentro do pote do que a parte de fora, porque ficou um efeito bem diferente assim. Agora, para finalizar, eu vou usar essas pastas de pátina. Eu usei duas cores, essas pastas são da Acrylex. Eu usei uma na cor dourada e cobre. Eu misturei as duas e apliquei com o dedo mesmo, nas extremidades, ali onde tem esses botõezinhos, no aplique. E depois eu passei um pano para lustrar e deixar a minha peça toda com esse efeito bem luminoso. Eu gostei das duas versões, ela com e ela sem. Então fica a critério de cada um que gosta mais. E depois disso eu apliquei um verniz fosco, spray da Acrylex. Eu não mostrei aí porque eu apliquei o verniz fora de casa, porque eu ainda estou em recuperação do Covid, né? Então tenho que cuidar bastante. Apliquei o verniz fora de casa e eu não gravei, certo? Agora nas laterais eu vou fazer mais um detalhe usando um barbante e vou enrolar ele nas alças, em cada uma das alças. Vou enrolar um barbante, eu fui passando um pouquinho de cola instantânea para ir colando esse barbante na nossa alça. Do outro lado eu repeti o mesmo processo, passei um pouquinho de cola instantânea e fui enrolando, lembrando de deixar a pontinha pro lado de dentro da alça, para o acabamento ficar mais bonito. Outra opção legal é um barbante cerado ou até mesmo um cordão de couro, ficaria bem bonito para usar nessa peça. E aí eu já tenho a nossa peça quase pronta. Eu gostei muito do resultado. Era um pote que estava condenado para ir ao lixo. E olha só o que eu consegui transformar. É um item bem bonito que eu vou colocar no meu banheiro. Em cima do vaso, vou mostrar para vocês, da caixa d'água. Para decorar, porque ele é um vaso grande. Conta aí onde você colocaria esse vaso na sua casa. Eu pensei até, fiquei tentada para botar novamente as minhas suculentas, mas aí vocês iam dizer, ela só faz vaso para suculenta. E a ideia era trazer algum item para decorar dentro de casa. Não garanto que ele não vá parar ainda nas minhas suculentas algum dia desses, tá? Mas por enquanto ele está no meu banheiro. Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!